Olá, eu sou o professor Evandro Ramos do curso Técnico em Enfermagem. Estamos desenvolvendo juntos aqui a disciplina Enfermagem, Urgência e Emergência. Nesta aula, nós vamos abordar o item 2 do seu material e vamos falar sobre assistências de enfermagem em situações de emergência nas hemorragias digestivas, ok? É um fator bastante importante. Pode acontecer de aparecer um paciente que apresente hemorragia digestiva alta ou baixa durante o plantão que você for executar. E aí é importante a gente compreender esses aspectos de dinâmicas a respeito dessa hemorragia digestiva. Vamos lá? Bom, a hemorragia digestiva ela tem uma definição bem simples, é uma hemorragia que acontece no trato gastrointestinal, ok? Nesse aspecto, pode acontecer uma hemorragia desde aspectos do esôfago, ou seja, o trato gastrointestinal alto até o estômago, ou o trato gastrointestinal baixo, intestino delgado, intestino grosso, por exemplo, ok? Nessas diferenciações, a hemorragia digestiva, ela é mais um sintoma, tá, de alguma doença do que uma doença em si, tá bom? Então ela pode ser mais um sintoma de uma doença do que uma doença em si, tá? E várias condições médicas podem ocasionar o desenvolvimento da hemorragia digestiva. A hemorragia digestiva, então, a maioria das vezes, tá? A maior das causas da hemorragia está relacionada com as condições que podem ser curadas ou controladas, como a úlcera péptica, por exemplo. Nesse sentido, pode estar relacionado também com as hemorroidas. Sim, as hemorroidas vão trazer hemorragias digestivas, ok? Porém, algumas causas de hemorragia digestiva podem trazer graves ameaças à vida. Aqui eu trago um aspecto importante para você refletir e já anotar no seu caderno, porque às vezes a pessoa ela não tem o hábito de olhar literalmente as fezes antes de dar descarga. Por que isso é importante, professor? Porque às vezes ela está apresentando hemorragias. Essa hemorragia ela pode estar, de certa forma, oculta nas fezes e ela não observou, ok? Não observou tanto as fezes, não observou talvez até o papel higiênico, por exemplo, que ela esteja utilizando para, obviamente, fazer sua higiene. E nesse sentido de não observar, ela não observou uma hemorragia importante. E às vezes essa hemorragia ela continua durante a noite e ela morre à noite, por exemplo. Tá? Então existem vários fatores ligados à hemorragia digestiva que são importantes que às vezes a população ela desconhece e acaba evoluindo para óbito e nem mesmo sentiu esse aspecto de hemorragia. A hemorragia digestiva ela é caracterizada por um sangramento em algum local do sistema digestivo, pode ser alto, pode ser baixo. Nesse aspecto, então, ela é classificada como hemorragia digestiva alta e hemorragia digestiva baixa. Qual a diferença delas, professor? A alta, quando os locais de sangramento eles são acima do ângulo de Trentz, tá? Esôfago, estômago ou duodeno. Então, se ele acontecer esôfago, estômago e duodeno, é uma hemorragia digestiva alta. Se acontecer esse sangramento abaixo desse ângulo de Trentz, no intestino delgado, intestino grosso ou reto, é uma hemorragia digestiva baixa, ok? Anotou isso? Hemorragia digestiva alta, esôfago, estômago e duodeno. Hemorragia digestiva baixa, intestino delgado, intestino grosso e reto. Tudo bem? Vamos lá. Nesse aspecto, então, quando eu tiver uma hemorragia, é literalmente um extravasamento de sangue. Ela pode acontecer tanto no alto quanto aqui no baixo, com um exemplo aqui no intestino grosso. Nesses aspectos, eu quero que você já entenda que pode acontecer uma hemorragia no trato gastrointestinal alto e o paciente apresentar, por exemplo, vômito com sangue. Mas pode acontecer lá em nível do estômago e o ácido clorídrico do estômago, o suco gástrico, já fazer um início de digestão desse sangue. E aí ele vai aparecer nas fezes, mas como umas fezes mais escuras. Agora, quando ele está mais para baixo, que não passa a ação, esse sangue não passa a sofrer uma ação do ácido clorídrico, ele vai aparecer com uma cor mais avermelhada, porque ele não passou nenhuma ação. Então aqui já vem uma sintomatologia bem importante de diferenciação entre essas duas classificações da hemorragia digestiva alta e da hemorragia digestiva baixa, ok? Então, quais são as causas mais comuns? Da hemorragia digestiva alta, úlcera gástrica, úlcera duodenal, varizes esofágicas,
câncer no esôfago, câncer no estômago, câncer de duodeno e também situações de perfuração traumáticas, por exemplo. E aí eu posso ter ou desenvolver a hemorragia digestiva alta. Hemorragia digestiva baixa. Quais são as causas, professor? Hemorroidas, fissura anal, pólipo intestinal. O pólipo literalmente é um crescimento, como se ele desenvolvesse um calo ou como se fosse um dedinho, literalmente, e a gente chama ele de pólipo. E quando eu tenho a passagem da massa fecal, pode fazer um trauma e aí desenvolver o sangramento, ok? Doença de Crohn, que vai desenvolver um processo autoimune, desenvolvimento aí gradativo de lesões no trato gastrointestinal, diverticulite e câncer também no intestino. Ainda de causas da hemorragia digestiva baixa, perfuração também do intestino e endometriose intestinal, no caso das mulheres, que pode acontecer e desenvolver aí um processo de hemorragia também. Muitas das vezes, para descobrir a causa da hemorragia, o médico poderá solicitar uma laparoscopia exploratória, aí no caso do paciente que está evoluindo literalmente para uma situação mais crônica. O que é a laparotomia, professor? É a abertura da cavidade abdominal para se fazer o quê? Uma exploração. O médico cirurgião ele vai explorar os órgãos abdominais para poder identificar o que está acontecendo de gravidade ou de complicação, ok? Os sintomas da hemorragia digestiva alta. Vômito com sangue, que podem acontecer, que é chamado também de hematêmese, pode ter coágulos de sangue, por exemplo. Sangue nas fezes, onde as fezes vão estar mais escuras, elas vão estar mais negras, ok? Por quê? Porque o sangue ele foi digerido, vai estar rico ali, literalmente, em bilirrubina, vai estar líquido ali em hemácias mortas e as fezes vão estar mais escuras, mais negras. Elas vão estar mais pegajosas e muito mal cheirosas, que é o que a gente chama de melena, ok? Nós temos então sintomas da hemorragia digestiva baixa, o sangue vermelho vivo vai estar presente nas fezes e a gente chama isso de enterorragia, ok? Bom, quando se trata de uma hemorragia grave, pode ainda haver outros sintomas. Como ele está perdendo sangue, a perda de sangue, hemorragia, vai levar a um processo de anemia. O processo de anemia vai levar a uma dificuldade, uma deficiência no oxigênio. Isso vai levar tontura. Vai levar uma deficiência também de glicose. Isso vai levar tontura. O corpo vai tentar reconstruir ou literalmente combater esse processo. Vai haver o suor frio. E vai haver também situações de desmaio na hemorragia digestiva, independente dela seja, pode, obviamente, acontecer em decorrência da gravidade dessa hemorragia digestiva. Cuidados de enfermagem, professor. Reposição intravenosa vai ser bastante importante, que ele está perdendo volume, isso vai acontecer então com déficit da pressão arterial. Reposição intravenosa de líquidos através de catéter de grosso calibre, então tem que ter acesso de grosso calibre se eu estiver na situação de emergência. Soluções cristalóides, então soro fisiológico ou Ringer lactato vão ser indicados pelo médico. Providenciar amostra sanguínea, então chamar o laboratório tem que estar ali presente para coletar o sangue, para fazer uma amostra sanguínea, tipagem, reação cruzada, estudo de coagulação, para entender se existe um processo de coagulação, por exemplo, que está levando à hemorragia digestiva. E notificar o banco de sangue também para talvez a necessidade de transfusão sanguínea para esse paciente, por conta do excesso de sangue que foi perdido. E identificar rapidamente os sinais clínicos de choque hemorrágico, que é bastante importante. Você já viu em aulas anteriores o que é o estado de choque, como taquicardia, taquipneia, depressão mínima de 40%, pulso fino, volume sanguíneo circulante também, hipotensão, pele fria e pegajosa e obnubilação mental, que é a confusão mental. Ele começa a ficar confuso mentalmente. São sinais e sintomas de um início de choque hemorrágico. Controlar rigorosamente também as infusões, que é bastante importante. Monitorar gases sanguíneos, então fazer a gasometria arterial. Fazer a administração adequada de oxigênio, lembrando que ele está perdendo sangue, então ele está perdendo o suporte de oxigênio também, que são as hemácias. Então eu tenho que repor mais oxigênio. Fazer o controle da PA, porque literalmente esse processo de hemorragia vai fazer também que perde volume, perda
literalmente a estabilidade da pressão arterial e auxiliar o médico também durante a endoscopia, se for um exame que for feito ali na emergência. Então você consegue compreender que são vários aspectos aqui de cuidados que a gente está envolvido nesses processos das hemorragias digestivas. Nesse processo, então, eu tenho vários sinais e sintomas aqui, vários processos que estão ligados à hemorragia digestiva. Então, a proximal, ligação literalmente aqui com a alta, e a distal, a hemorragia digestiva baixa. Onde eu tenho na alta úlceras pépticas, melena, vai ser encontrado, exames complementares e conduta de conforto, ressuscitação se for necessário, porque às vezes o paciente pode parar. E na baixa, eu posso ter vários achados e como conduta, reanimação, se não for necessário também, se evolui para uma parada cardiorrespiratória, tratamento endoscópico, tratamento cirúrgico, se for necessário, com a cirurgia de laparotomia exploratória e também o tratamento vai depender da etiologia, literalmente da causa que esteja relacionada dessa hemorragia digestiva, ok? Bom, nesta aula nós trabalhamos os conceitos ligados à assistência de enfermagem nas situações de emergência das hemorragias digestivas. Você conseguiu compreender a dinâmica da hemorragia digestiva alta e a dinâmica da hemorragia digestiva baixa e os cuidados de enfermagem gerais que a gente pratica em situações de emergência. Muito obrigado pela sua atenção e aguardo você na próxima aula.